Delano acaba de chegar. Boa tarde, Delano. Atrasado, né? Porque às 17 horas, desculpa, às 16 é que estava marcado o nosso compromisso aqui. Mas o meu consultório é uma loucura. Vai dando 16 horas, parece que as pessoas sabem que eu venho na rádio. Aí elas vão começando a chegar no meu consultório. Pelo amor de Deus, gente, às 16 horas eu tenho que estar dentro da Rádio Minas. Eu tenho que estar aqui dentro, eu tenho que estar agarrado na Dirlene e na professora Ione, porque senão, olha lá, eu só vou ter mais meia hora. Mas então vamos lá. Hoje o assunto é lepra, hanseníase, doença grave, séria, não é banida do Brasil. As pessoas acham que acabou a lepra, é o contrário. É uma doença que tem baixa infectividade, depois eu vou explicar esse termo, mas tem alta contaminação. Ela infecta pouco, mas contamina muito. O que é? Qual que é a diferença disso para outra coisa? É o seguinte, ela é muito fácil, se eu conversar com um paciente que tem lepra, que pode ser pego por gotículas, o que acontece? Essa gotícula entra dentro do meu lábio, desenvolve no meu corpo a lepra e eu começo a transferir ela para os outros sem saber que eu tenho a lepra. Olha que loucura. A lepra pode ficar 10 anos sem aparecer. Ela é muito pior que a AIDS, ela é muito pior que a tuberculose, ela é muito pior do que muita doença que a gente tem, morre de medo e não morre de medo da lepra. Ela pode ficar dentro do nosso corpo e a gente transmitindo 10 anos para as pessoas sem saber. É horrível. Por isso que ela tem outros termos, né? Lepra, hanseníase, doença maligna, lepra bonita. E o que acontece com essa doença? Eu, no caso Delano, transmito sem saber que estou transmitindo. Aliás, eu sequer sei que eu tenho lepra, que eu tenho hanseníase. O termo lepra foi abolido. Por quê? Porque o termo lepra trazia um constrangimento para o paciente. Porque a gente falava o quê quando nós éramos bem jovenzinhos? Lá vem o leproso. Era leproso. O leproso. Leprosário. Onde né? ele ficava. E lá vem o leproso, que é aquela pessoa que o dedo já estava caindo. Nós conhecemos muito isso no nosso tempo. A moçada de hoje não. Porque a lepra hoje... O nariz também, né? O nariz caía, o nariz em cela, ele achatava. O dedo caía e eles amarravam um pano. Inclusive passou até uma novela que tinha há pouco tempo. Eu lembro. Que o povo saía do cemitério, andava na rua. É uma minissérie, eu vou tentar me lembrar. Já lembrei. Chama Memórias do Cárcere. É Machado de Assis, eu acho. Não. Memórias do Cárcere. Machado de Assis, não. Memórias do Cárcere é de quem? Era esse, a minissérie, que contava, a Dirlene está procurando ali para nós, quem é o autor de Memórias do Cárcere. Parece que ele é nordestino. Eu também acho. Acho que é Mar de Andrade, não. Vamos ver, né? Nós vamos ter certeza. Então, enquanto elas olham para nós, a professora Ione e a Dirlene, o que acontece com a lepra? Eu começo a perder partes do meu corpo. Então você que está atento aí em casa, que fica escutando essa ação social que o programa da Dirlene, a Rádio Mulher, a Rádio Minas tem, gente, é o Graciliano Ramos, é ele que fez Memórias do Cárcere. Eu já li, passou a minissérie Memórias do Cárcere, aonde o pessoal saiu do túmulo, foi o livro do meu vestibular há 20 anos atrás, na UFMG. Então olha que beleza, eu lembro das entrelinhas que caiu de Memórias do Cárcere, porque naquele tempo nós realmente tínhamos que decorar o livro. Sim. Hoje não, hoje acabou. Hoje, graças a Deus, o vestibular ficou mais humano. E quais os livros eram complicados? Eu li, lembro até hoje. Memórias do Cárcere, Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. E eu lembro até hoje. Ai palavras, que estranha potência vossa. És um homem que se enforca, és um homem que se mata. Por suas estranhas palavras, fui enforcado por outros seres. Aí começa, ai palavras, há 20 anos atrás, Romanceiro da Inconfidência. E aí tiveram outros. E por aí, gente, vamos lá, voltar ao assunto. Então, a gente começa a perder os pedacinhos do dedo. O nariz cai, os pés começam a ter dificuldade de andar. Características que nós consigamos observar no paciente que tem hanseníase, que tem lepra. Primeiro, a sobrancelha dele cai pela metade. Ele fica com meia sobrancelha, e aí ele vai no consultório da gente querendo um remédio, porque a sobrancelha dele diminuiu. Pode ser lepra.
Mulheres que fazem muita sobrancelha acham que pegou alguma coisa e não vai procurar, vai, e se o colega não tiver a maldade de pensar em lepra, chamada madarose, fica só metade da sobrancelha, ele manda ela para casa com remédio para passar, para nascer os cabelos, e não faz os testes de sensibilidade. Então, se você tem meia sobrancelha, sua sobrancelha está caindo, você tem um potencial de ter lepra. Outra coisa, se você... Nós vamos falar outros dados daqui a pouquinho. Então, o primeiro, fique atento, meia sobrancelha. O próximo, fica pensando aí na sua casa. Mancha amarronzada no seu corpo, você pode ter lepra. Vamos falar agora mesmo. Ave Maria. Vamos para os comerciais. Estamos apresentando. Vamos lá, Delano. Vamos lá, nós vamos lá para a gente poder finalizar. Nós temos Hanseníase. 10 minutinhos só. Isso. Semana que vem, nós vamos falar dos cuidados. O verão chegou como ninguém, né? A primavera só chega dia 22. E o verão chegou muito primeiro do que ela. Chegou. Então, a semana que vem, na sexta-feira, nós traremos aqui assuntos de cuidados na pele no verão. Cuidados na pele dentro dos locais onde a gente trabalha com luz diretamente. Mas vamos lá. Fechando a hanseníase. Primeiro, tem uns abraços que o povo te ama e me cerca e pede. Mandaram um abraço para Eliana e o Arthur dos bordados do Tietê, que te adoram. Ai, que ótimo, Eliane e Arthur. Um beijo para vocês. Obrigada pela Aí, ó, audiência. cumpri meu papel. Um abraço para Marta também e para Janaína do Bangabeiras. Marta e Janaína Mangabeiras. Tá mandado um abraço, Mandada, Janaína. abraçadíssimas. Muito abraço. Ela é bem gordinha, tem que ser assim, em conjunto, pra gente conseguir junta. abraçar. Então tá aí, Janaína, seu abraço. Então vamos finalizar em 7 minutos a hanseníase. Primeiro, hanseníase é uma doença infecciosa transmitida de pessoa a pessoa através do contato, seja físico, seja gotículas. Ponto. Segundo, diagnóstico é muito tranquilo de se fazer, porque a pessoa, primeiramente, ela perde a sensibilidade das pontas dos dedos, de alguma área do seu corpo, e você começa a queimar com facilidade o corpo, a cortar, a se automutilar, vai cortar uma carne, quando vê, cortou o dedo, tem casos imensos, vai cortar, vai colocar uma água para esquentar ou fazer um café, e o dedo pega fogo, e a pessoa não sente que o dedo está queimando. Então são características importantes. Tem metade da sobrancelha caída, a outra metade da sobrancelha, chamada madarose, a sobrancelha começa a ter queda, na madarose chamada, e tem uma característica importante. Começam a aparecer manchas, e manchas com dificuldade de diagnóstico. Alguns colegas podem confundir essas manchas com micose, porque elas podem ser de mancha branca a mancha marrom. A mancha marrom. Mas no lugar dessa mancha não tem sensibilidade. O que a característica dela passa a ser específica da doença hanseníase. Então, se você tem sobrancelha com queda, se você tem diminuição de força, se você tem manchas que não têm sensibilidade pelo corpo, se você começa a queimar a sua mão e não sentir, a cortar pedaços de você e não sentir, a fazer unha e não sentir que a manicure picou sua unha, acha normal, você pode ter hanseníase. E aí mudaram, então são essas as características. Tratamento, para nós fecharmos. O tratamento é uma poliquimioterapia. Ela é feita com medicamentos, com 3 medicamentos básicos, que nós não vamos falar para não fazer propaganda para laboratórios, mas é dada gratuitamente na rede pública. Em Divinópolis, é a Policlínica que faz a medicação por completa. E o tratamento varia de 6 a 1 ano, porque existe hanseníase de muitos tipos. Hanseníase que dão danificações ósseas, que a pessoa perde os pedaços do corpo, e hanseníase que ela começa a ter nódulo, caroço no corpo. Isso dói, será? É indolor porque a doença Ainda... ela é característica de não ter dor. A especificidade da hanseníase, ela eu não tenho dor, perco a sensibilidade. Ela dói após o tratamento. Mas ela só perde a sensibilidade no local. No local. Tá. E aí que tá o problema, porque se você vai esquentar uma comida, ou você vai pegar na panela, não vai sentir que tá queimando, e vai ter uma lesão que não vai cicatrizar, e o seu dedo vai começar a cair, porque ele vai apodrecer. Então, essas características natas da hanseníase, para você que está em casa, grosseiramente aprender,
mancha pelo corpo que não tem sensibilidade, que é insensível, de qualquer cor que seja, perder metade da sobrancelha, não ter sensibilidade em alguma parte do corpo, ter nódulos difusos pelo corpo e ter casos na família ou inclusive na vizinhança. Todos têm que tomar quimioterapia familiar se tiver um caso de lepra na casa. Aí mudou o nome de lepra para hanseníase. Sabe por quê? Porque, como nós dissemos no início, lá vem o leproso. É diferente de lá vem o rancênico. Sabe por quê? Que ninguém sabe o que é rancênico. Eu acho que não deveria ter mudado. Aliás, eu acho porque que não tem que falar nada. Lá vem o Rancene, lá vem o fulano. Mas não é. Lá vem o gay. Lá vem o hétero. Lá vem o Não, polícia. mas ele está dizendo isso, eu estou entendendo, para exatamente chamar a atenção das pessoas sobre os cuidados que tem que ser tomados. Quando a gente e amacia, destacar mesmo. quando a gente amacia, É. aí fica igual, por exemplo, lá Parece vem o que tá portador tapando de o sol. HIV. Não, o aidético da É, comoção. O portador de HIV, assim, não dá muita comoção. O leproso, nossa, gente, aí passou para hanseníase, sabe para quê? Para não ter estigma. E o estigma, em alguns casos, ele aumenta o caso de doença. Ô, gente, então é isso. Eu agradeço demais a presença aqui. E o tratamento é... Tratamento de 6 a 12 meses, com medicação E de cura? graça, cura total. No primeiro comprimido você não transmite mais. Mas até você saber, durante 10 anos da sua vida, você transmite para todo mundo que está na sua casa, os seus vizinhos, todo mundo está no ônibus. Você transmite durante 10 anos. O que vocês estão transmitindo? Lepra, Hanseníase. hanseníase, lepra. Eu acho bonito esse nome, porque quando a gente vinha aqueles leprosos aqui... Caindo nos enchia pedaços? o ônibus e vinha aqui para Divinópolis fazer a catança, funcionava, que era uma beleza. Resolvia, porque todo mundo tratava. Não, todo que tratava nada, todo mundo dava dinheiro para eles. Ah, tá, porque estava com medo de ficar na cidade. Tinha que virar, os políticos, né, só era uma doença boa para eles pegar, porque aí dizimava. Nós estamos precisando dizimar Manda um mesmo, microbinho viu? pra lá. Mas vamos lá. Aquilo ali é igual bactéria em sangue de craqueiro. Você já viu craqueiro doente? Não, eu nunca vi craqueiro pegar nem É carrapato do mesmo, carrapateiro. gente, O eles não carrapato adoecem, não não. pega. O craqueiro Já não pega são carrapato. doentes, É. Ô, gente, então vamos lá. É isso que nós tínhamos para dizer, porque nós estamos aqui cada semana com uma coisa. Muito obrigado pelo programa de hoje, Dirlene, professor Ione. Muito obrigado aos companheiros que vieram aqui, né, Bira. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a todos daqui da rádio. Mas semana que vem nós estaremos aqui de novo para falar sobre os cuidados da pele no verão. Se aparecer algum assunto importante aí, é só falar pra gente que a gente muda o assunto de um dia pro outro. Sim, e né? eu acho interessante você falar sobre isso, porque o calor está cada vez maior, mais intenso. E, por exemplo, eu estou começando a ter alergia a calor. Você estava Existe, falando nós das vamos falar sobre coceiras, isso. das coceiras no sexta-feira. frio. Eu já Eu tenho. tenho no calor, eu fico Sexta-feira. embolada. E em nome Sofro do com J. isso. Batista, eu mando um abraço para todos os divinopolitanos e espero que dê alguma coisa, que não dê em nada não, que dê em alguma coisa. O final de semana de quem está me ouvindo, que dê alguma coisa. Que dê uma pegação, que dê um beijo, que dê um amor, que dê um cheiro, que dê uma boa alegria, que dê alguma coisa. Nós só vamos deixar de dar segunda-feira. Final de semana tem que dar alguma coisa. Um abraço a todos e até sexta.